Olá, boa noite! Se você tá vendo essa parte do vídeo é porque provavelmente está vendo a parte gravada. E hoje nós vamos falar sobre como acabar com a ansiedade e você conseguir emagrecer. Quantas pessoas não chegam para mim falando que o problema do emagrecimento, o que impede de emagrecer é exatamente a danada da ansiedade, né? Então o que eu fiz? Eu trouxe hoje aqui nessa aula ao vivo 3 ações que você pode fazer para acabar de vez com essa ansiedade. Hoje a gente coloca um fim nessa situação, tá bom? Hoje eu vou te ajudar a identificar aonde que essa ansiedade está se apresentando na sua vida e como que você coloca um ponto final nessa situação de uma vez por todas, tá bom? Então fica por aqui que é sobre isso que nós vamos falar. Uma ótima boa noite para vocês, boa noite, Poli. Boa noite, Fabi. Boa noite, Ritiele. Boa noite, Bruna. Vamos chegando. Fiquem à vontade. Aqui quem fala é a sua Nutri, Aline Azevedo, especialista em emagrecimento feminino. E eu ajudo mulheres a emagrecer comendo de tudo. Então, se você quer emagrecer sem precisar sofrer, podendo comer tudo que você gosta de comer, fica por aqui, que aqui é o seu lugar, tá bom? Boa noite, Fabi, boa noite, Simone, boa noite, Ana Laura. Vamos chegando que tem muita coisa mesmo pra gente conversar hoje, tá? E principalmente se você é ansiosa e a ansiedade vem aí atrapalhando os seus resultados do emagrecimento, fica aqui, não perde essa aula, não perde, que eu tenho certeza que você vai conseguir de uma vez por todas fazer do jeito certo. E pra gente começar a nossa aula ao vivo, a gente vai começar do jeito certo, que é com os 3 Cs. E quais que são os 3 Cs? O primeiro C de curtir, então você vai curtir aí, na tela aí do seu celular, tem um desenhozinho de um coraçãozinho, você vai clicar nesse coraçãozinho, tá bom? Curtindo. Se você tá vendo esse vídeo no gravado, clica no coraçãozinho, deixa o seu curtir pra mim, deixa eu saber que você tá gostando do conteúdo que eu tô trazendo pra você. O segundo C é o C de comentar, e aí é o momento para eu te conhecer um pouquinho mais. E eu quero saber o seguinte, se você já acompanha o meu conteúdo e já é uma Amorinha da Nutri, aí você vai colocar nos comentários, hashtag Amorinha da Nutri. Agora, se você é novata, é a primeira vez que está acompanhando o meu conteúdo, aí você vai colocar hashtag novata. Tá bom? Eu quero conhecer quem que são as pessoas que estão acompanhando aí tudo que eu tô trazendo aqui pra vocês, tudo que eu tô compartilhando, seja da minha vida, seja de dicas pro seu emagrecimento, coloca aqui embaixo nos comentários pra mim que eu quero saber. Hashtag Amora da Nutri, se você já acompanha, né? Ou hashtag novata, se é a primeira vez que você tá vendo uma aula ao vivo minha, se é a primeira vez que você tá vendo um vídeo meu no gravado, coloca pra mim nos comentários, eu vou ficar muito feliz. Olha lá, ó. Daiane, Amorinha da Nutri, Fabiana também já é Amorinha da Nutri. Coloca aí nos comentários que eu quero saber, tá? Poli é novata, seja bem-vinda, Poli, fica à vontade, meu amor, tá? É um prazer pra mim, a minha missão aqui é te ajudar a emagrecer comendo de tudo, viu? Fica à vontade que eu vou te ensinar o caminho das pedras. Bruninha também, Amorinha da Nutri. Então, coloca aí pra mim pra eu saber. E por último, o último C é o C de compartilhar. E aí, como que você vai fazer para compartilhar? Na tela do seu celular aí, aparece o desenho, eu acho que aqui no cantinho, tipo um aviãozinho para você enviar, né? É um desenho de um aviãozinho, tipo um aviãozinho de papel, que você vai clicar e você vai colocar esse aviãozinho aí para voar, tá? Envia para pelo menos umas 5 pessoas. Eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que sofrem com ansiedade, né? No mundo que nós estamos passando hoje, né, gente? Quem que não tá penando com ansiedade? Então envia para essa pessoa, que essa pessoa vai ficar muito feliz de você ter lembrado dela, tá bom? Eu tô vendo alguns comentários aqui de pessoas me parabenizando. Eu compartilhei com vocês essa semana que eu tô grávida, estou de 11 semanas, e eu queria agradecer todo o carinho de todos vocês, tá?
Muito obrigada a quem mandou isso, parabéns aí, obrigada por tudo, tá? Mas não é porque eu tô grávida que eu vou parar de exercer o meu foco aqui e a minha missão, que é te ajudar a emagrecer comendo de tudo, tá? De tudo. Então, bora lá, quero ver aí você curtindo, comentando e compartilhando, tá? E para comentar, coloca hashtag Amorinha da Nude se você já acompanha ou hashtag novata se é a primeira vez que você tá vendo um conteúdo meu, tá bom? Essa aula ao vivo, gente, acontece toda terça-feira. Então, se é a primeira vez que você tá acompanhando e você gostar da minha metodologia, do formato de ensinar, se eu conseguir te ajudar, já anota na sua agenda que toda terça-feira, 20h20, tem aula ao vivo aqui nesse Instagram. Tá? Já deixa salvo aí e não perde nenhuma não, tá? Toda terça-feira, 20h20, eu tô trazendo novos temas aqui, sempre relacionados com emagrecimento, para te ajudar a emagrecer e sempre comendo de tudo, né? Num formato que você não fica privada de nada, não se priva de nada, tá bom? E aí, o que aconteceu? Na semana passada, principalmente para quem é novato aqui, quem não está acompanhando, na semana passada nós falamos sobre efeito platô. E o que é o efeito platô? O efeito platô é quando você começa a emagrecer, você vai emagrecendo, aí primeiro você emagrece muito, depois você já começa a emagrecer, mas emagrece menos, até que estagna. Você para de emagrecer, né? E foi sobre isso que eu expliquei e te falei o que você precisa fazer. Mais especificamente, são duas causas do efeito platô. Então, se você não viu a aula ao vivo da semana passada, ela tá salva lá no IGTV. Corre pra lá pra você ver. E eu lembro que semana passada o Instagram derrubou a live, depois eu tive que voltar, eu fiz bem resumidamente, mas vai dar pra eu te passar a informação que eu quero, tá? Então, se você tá vendo esse vídeo ao vivo e quer saber também como acabar com o efeito platô, o que você vai fazer? Você vai lá no IGTV e vai conferir a nossa aula ao vivo da semana passada, ok? E hoje nós vamos falar sobre ansiedade, mais especificamente como acabar com essa ansiedade, pelo menos acabar com o modo como ela tá interferindo no seu emagrecimento. Por que eu tô falando isso? Nos dias que nós estamos passando hoje, né, com tanta coisa acontecendo, gente, é impossível eu te pedir para não ser ansiosa. Eu sei que é difícil isso. Eu também tenho andado ansiosa. Eu sei que essa ansiedade, ela vai existir pelo que tá acontecendo no mundo, né? Pela situação que a gente tá passando. Porém, o que não é legal? A partir do momento que essa ansiedade interfere no seu emagrecimento. A partir do momento que essa ansiedade, ela tá num nível tão exacerbado que ela tá interferindo na sua saúde. Isso é que não é bacana. E por isso, hoje eu vou te passar 3 ações, então eu dividi aqui em 3 tópicos de ações para você colocar em prática e conseguir ter resultados aí e não impedir mais, esse aqui tá para cima, e não impedir mais que a ansiedade te atrapalhe de emagrecer, tá bom? Então, ó, já pega papel e caneta. Anota tudo que eu vou falar aqui, coloca em prática que eu te garanto que você vai descobrir qual dos 3 aí que vai te orientar melhor para você conseguir acabar de uma vez por todas com essa ansiedade. Todas as vezes que eu pergunto, né, eu coloquei uma caixinha de pergunta indagando as pessoas o que impede elas de emagrecer. Essa é a campeã. Ansiedade, ansiedade, ansiedade. Então, ó, se você quer de verdade, né, acabar com a ansiedade, presta atenção no que eu vou falar aqui hoje. Anota tudo direitinho, coloca em prática que o resultado vai vir, tá? Então, ó, são 3 ações. Veja qual que se parece mais com você, qual que encaixa melhor na sua realidade. Aplica ela na sua vida. E depois você volta aqui para me contar se deu certo, tá? Pode colocar nos comentários, não tem problema não, tá? E por que eu tô falando para você analisar qual o formato que é melhor para você? Por quê? A ansiedade, gente, ela aparece diferente para cada pessoa. Tem gente que fica ansiosa e para de comer. Tem gente que fica ansiosa e come mais. Tem gente que confunde o sentimento ansiedade.
Nós vamos falar sobre isso hoje. Então, veja qual que é o seu caso e qual dessas 3 opções aqui, qual dessas 3 ações vai ser aplicada melhor aí para você, tá bom? E sempre lembrando do nosso lema, né? Tem como emagrecer comendo de tudo. Eu posso te provar isso por várias alunas do método AA que eu venho acompanhando, que estão conseguindo emagrecer comendo de tudo, tá? Além dos meus atendimentos individuais também. Então, são centenas de pessoas que estão conseguindo emagrecer comendo de tudo. E se elas conseguiram, você também consegue. Se elas conseguiram assim, mesmo sendo ansiosas, você também consegue, tá bom? Então, vamos lá. Pegou o papel e caneta aí para você anotar tudo? Pois é, pega papel e caneta para você não perder nada do que eu vou dizer aqui hoje, tá bom? Primeiro tópico, primeira ação que eu quero que você pense aí para ver se é o seu caso e se isso se encaixa para você, tá? Você precisa descobrir qual é a raiz da sua ansiedade. Da onde está vindo essa ansiedade? Qual que é o gatilho que tá te proporcionando essa ansiedade? O que tá te causando essa ansiedade, tá? Porque assim, seria muito mais simples eu simplesmente te falar aqui alguns alimentos para diminuir a ansiedade. Mas você concorda que quando a gente faz isso, eu te passo um alimento para você reduzir a sua ansiedade, a gente não tá indo no X da questão? A gente não tá resolvendo o problema, a gente tá tampando o sol com a peneira. Então, como que funciona? Você tem ansiedade, aí você vai lá e consome um alimento para diminuir essa ansiedade, né? Quando, na verdade, seria muito melhor cortar o mal pela raiz. Ao invés de eu tratar a consequência, que é esse comer a mais por ansiedade, que tal eu tratar a causa? O que está causando a ansiedade? Então é você parar e agora, preciso que você, talvez você não consiga responder agora e tá tudo bem, mas já anota aí, qual é a raiz da minha ansiedade? Da onde essa ansiedade está surgindo, tá? E eu queria compartilhar uma história que aconteceu comigo e que foi bem característico disso, tá bom? Foi assim, ó, ano passado, assim que começou a pandemia, eu tive uma perda muito grande da minha cachorrinha e eu comecei a sofrer muito por causa disso, pela perda dela, né? Ela era muito importante pra mim, ela era o amor da minha vida mesmo. Só quem me conheceu na época que a Babusca estava viva sabe o tanto que ela era importante na minha vida, de verdade, né? E me magoa, pra você ter noção, me magoa quando as pessoas se referenciam a ela como uma simples cachorrinha, porque ela foi muito mais do que isso pra mim. A gente viveu juntas por 10 anos e nesses 10 anos eu passei por muita coisa, muita coisa. E todas as vezes que eu passei por algo, a patinha dela tava lá por mim. Então ela era muito importante para mim e quando ela faleceu em março, né, bem no começo da pandemia, foi muito difícil para mim. E eu entrei num processo de luto. Logo em abril, me apareceu uma proposta de parceria para eu trabalhar junto com mais 2 sócias num projeto. E aí, a princípio, eu fiquei muito feliz, achei que fosse uma boa oportunidade. E quando foi em maio, a gente começou a trabalhar juntas, né? Nós 3. Quando foi em junho, eu comecei a desenvolver crises de enxaqueca e crises de ansiedade. Pra vocês terem uma ideia, eu tive uma crise de ansiedade uma vez, que eu tava no estacionamento do shopping, que eu comecei a chorar e fui perdendo ar, que eu não conseguia sair do lugar. Eu consegui, com muito custo, ligar pro Marlon e o Marlon foi encontrar comigo no estacionamento do shopping por uma crise de ansiedade. E aí vinha a crise de ansiedade, eu passava mal, tinha aquela crise ali e começava a chorar e aí vinha dor de cabeça, enxaqueca, enfim. Eu tive esse problema por quase 6 meses. Foram 6 meses de muito pronto-socorro. Passava mal, corria para pronto-socorro.
né? Por fim, eu chegava no pronto-socorro, eu já conhecia todas as enfermeiras, todos os médicos, eu já não tinha mais aonde ser perfurado para poder colocar a medicação. Enfim, foi uma situação bem complicada. Aonde que eu quero chegar com isso? O que que eu fiz nesse período, né? Eu fiquei quase 6 meses assim, e durante esses 6 meses, primeira coisa que eu fiz foi procurar o quê? Medicação, né? Vamos achar um remédio, então, para essas crises de ansiedade, uma medicação para enxaqueca. Vamos ajustar aqui quais os alimentos que são indicados, né? Para crise de ansiedade, para enxaqueca, todas essas coisas. Enfim, gente, no final das contas, não estava resolvendo. Minha ansiedade não estava diminuindo. Parecia, eu vou ser muito sincera, eu achava que eu ia morrer de tanta dor de cabeça, de tanta crise de ansiedade, de tanta loucura. De verdade, foi uma fase assim muito difícil. Quem é antigo aqui, quem é morinha antiga, lembra disso? Eu, inclusive, cheguei a cancelar algumas aulas ao vivo porque eu tava passando muito mal. Alguém que tá aqui lembra dessa época? Coloca eu aí nos comentários. Se você lembra da época, ano passado, que a Nutri passou muito mal de crises de ansiedade e de crises de enxaqueca. Tem alguém aqui dessa época? E se você tá vendo esse vídeo no gravado e é dessa época, coloca aqui pra mim, coloca um eu aqui, deixa eu saber. E ó, a Maju é dessa época. Gente, foi uma época assim, muito, muito difícil pra mim. Muito difícil mesmo, tá? Enfim, procurei medicação, procurei alimentos indicados e nada resolvia. E aí, sabe o que resolveu? Quando eu descobri a causa. Quando eu descobri a raiz da ansiedade. Quando eu descobri o que provocava a ansiedade e não simplesmente tratei a consequência da ansiedade. Eu procurei tratar o que me causava ansiedade e não a consequência dessa ansiedade. E é aí, esse ponto é que eu quero chegar com você. Eu não quero que você fique preocupado em tratar o que a ansiedade está te causando. Porque isso vai ser algo paliativo, não vai resolver. A gente precisa tratar o que está te causando ansiedade. Foi aí que eu parei e falei assim, peraí. Então, se eu tenho que achar a raiz da ansiedade, né? O gatilho que está me provocando essa ansiedade, então eu vou começar a observar. E essa é a primeira coisa que eu preciso que você comece a fazer. Observa o que acontece nos dias que você tem crise de ansiedade. Anota tudo, faz um diário. O que acontece? O que acontece nesses dias? Anota. O que você faz nesses dias? Com quem que você conversa nesses dias? Aonde você vai nesses dias? O que você come nesses dias? Ache resposta para essas perguntas, né? No meu caso, quando eu me perguntei o que acontece nos dias que eu estou tendo crises de ansiedade, com quem que eu converso? E aí, gente, eu identifiquei, foi assim, ó. Demorou para essa fichinha virar. Mas na hora que virou também, eu identifiquei. Sabe o que estava acontecendo? Lembra da parceria que eu falei com vocês? Que eu comecei em abril para maio? Então, essa parceria era uma parceria que não estava me fazendo bem. Uma parceria que me pressionava demais. E colocava em dúvida, em questionamento, muitas das vezes, a minha capacidade intelectual. Eu posso ser muitas coisas nessa vida, mas se tem uma coisa que eu não sou é burra. E elas colocavam em questionamento isso, sabe? Tudo que eu fazia não estava bom. Eu fazia um post, não estava bom. Eu fazia uma aula ao vivo, não estava bom. Igual eu falei com vocês nos stories hoje mais cedo, que eu fiquei ontem e hoje montando essa aula aqui para vocês, né? Então eu passava horas e horas montando uma aula bacana, lendo artigos, pesquisando e nunca estava bom. Tudo que eu fazia estava ruim. E quando eu via o feedback de vocês, e por isso é tão importante para mim esse feedback, era sempre o feedback positivo, que estava gostando, que estava dando resultado. Então, se tá dando resultado, se as pessoas estão gostando, por que tá tão ruim? E foi aí que eu percebi que o problema não era eu, o problema era elas, né? Elas eram pessoas que estavam me exigindo mais do que eu conseguia fazer. E aí, o que eu decidi? Desfazer a parceria. E como num passe de
mágica, a enxaqueca acabou, as crises de ansiedade acabou, tudo acabou. Tudo acabou. Não passe de mágica, gente. Então, talvez, meu amor, é isso que tá faltando para você. Talvez o que você precisa é identificar qual que é a raiz da sua ansiedade. Se questione. O que acontece comigo nos dias que eu tô tendo crise de ansiedade? Talvez agora que passou, ou talvez você nem tá lembrando qual que foi a última vez, né, que você teve crise de ansiedade, você não consiga lembrar dessas coisas. Mas observe então numa próxima vez. Numa próxima vez, você com crise de ansiedade, pega lá seu caderninho e observa. O que aconteceu nesse dia? Aonde que eu fui? O que eu conversei? Com quem que eu conversei? O que eu comi? Anota. Eu te garanto que você vai identificar o que é que tá te causando isso, tá bom? E assim, lembra que eu falei que aqui você emagrece comendo de tudo? Eu não vou te privar em nenhuma das 3 ações hoje, é privação de comida, tá bom? Para você acabar com a ansiedade, você não precisa de ficar sem comer. Você precisa ter autoconhecimento, identificar como que essa ansiedade está se apresentando para você, para a gente ter uma solução, tá bom? Então vamos lá, continuando. Segunda ação que pode ser que faça sentido para você, né? Porque talvez essa primeira ação de descobrir a raiz você já encontrou. Então agora é só solucionar. Ou talvez não é esse o seu problema. Então pode ser nessa segunda ação. Olha só, segunda ação. Você vai se perguntar: o que eu estou sentindo realmente? Como assim, Aline? Tô sentindo ansiedade. Será que é ansiedade? Você pode estar se confundindo. Você pode estar confundindo um outro sentimento com ansiedade. Quer ver só? Vou te dar um exemplo. O significado de ansiedade no dicionário aparece em 2. São eles. Primeiro, grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia. Exemplo, a demora no atendimento lhe causava ansiedade. Segunda opção de como a ansiedade aparece no dicionário. O sentido figurado é um desejo veemente e impaciente por algo, com grande ansiedade, aguardava o seu casamento. E aí, o que eu vi? Eu vi um grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia, um desejo, impaciência. Eu vi tudo isso. Mas aonde aqui você viu que ansiedade dá fome? Vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que você foi fazer um exame, foi fazer lá o teste do Covid. Fez lá o exame, teste do Covid para saber se você tá com Covid ou não. Aí você foi lá no laboratório, fez o exame e o exame fica pronto no outro dia. Nesse dia, antes de pegar o resultado do exame, você tá apreensivo, você tá ansiosa. Você vai, por exemplo, ficar com tanta fome que você vai num rodízio de pizza? Por tanta ansiedade que você tá pelo resultado do exame? Será? Acho que não, né? O que acontece? E a ideia aqui não é te julgar, tá? De jeito nenhum. A ideia aqui é direcionar o seu pensamento para você realmente solucionar o problema de acordo com qual o problema é, né? O que acontece aqui hoje é muito cômodo a gente falar que simplesmente está ansiosa, né? Tudo é ansiedade. Então, eu tô acima do peso porque eu sou ansiosa. Eu fiz isso porque eu tô muito ansiosa. Porque eu fiz aquilo porque eu tô muito ansiosa. E é tudo ansiedade. E aí, às vezes, essa ansiedade não é ansiedade, ela é tédio. Você tá com tédio. Você tá com tédio ali, daquela atividade chata que você tá fazendo. Às vezes você tá trabalhando ali, o trabalho não tá legal, você tá entediada. E aí você fala que você tá ansiosa. Ou talvez é cansaço. Você chega do trabalho tão cansada, é tanta coisa que você já fez, ou então nem precisa falar que você chegou do trabalho, não. Amanhã é seu dia, você já foi arrumar a casa, foi cuidar de menino, e foi trabalhar, e foi limpar a casa, lava banheiro, e faz comida, e lava vasilha, e depois do almoço lava vasilha de novo, e cuida de menino, e bota o menino pra dormir, e faz comida pra menino. Enfim, no fim do dia, você tá tão cansada
que esse cansaço te leva a uma fome, que você acaba justificando isso como ansiedade. Eu tenho ficado muito ansiosa. Na verdade, você tem ficado muito cansada. Ou talvez é raiva. Talvez você brigou com alguém, brigou com seu chefe, com uma amiga, com um namorado, com um marido, com um filho. E aí nessa raiva, como válvula de escape de toda essa energia, dessa raiva que você tem que colocar pra fora, você vai lá e come. E aí você justifica essa raiva como ansiedade. Tô muito ansiosa. Nossa, eu discuti aqui com meu marido, fiquei muito ansiosa e acabei comendo mais do que deveria. Ou talvez essa que você diz ser ansiedade é tristeza. Às vezes você tá triste por algo. Às vezes você perdeu alguém que você gostava muito. Às vezes aconteceu algo muito triste na sua vida e você tá triste. E aí, para descarregar esse sentimento, você acaba comendo. E aí, sem identificar qual que é o sentimento, você simplesmente fala que você tá ansiosa. Tá vendo como isso pode estar acontecendo com você? Você pode estar tendo um tipo de sentimento que tá te levando a questionar tudo como uma ansiedade, quando, na verdade, não é ansiedade. Em algumas situações talvez seja, mas será que em todas as situações é ansiedade? Você viu aqui o significado de ansiedade. Será que é? Isso tudo é ansiedade? Então, identifique realmente o que você está sentindo para você procurar uma solução específica para o que você está sentindo. Por exemplo, se é cansaço, se você está cansada, você tem que descansar, meu amor. Descansar. Se é tédio, se você tá ali trabalhando, tá entediada ali, você tem que se desestressar, relaxar, se distrair e não comer. Se é raiva, você tem que extravasar essa energia de raiva, né? Então vai conversar com alguém, vai desabafar, mas não vai comer. E se você está triste por algo, está chateada por algo, vai desabafar, vai conversar, vai chorar. Chorar é tão bom. Vai descarregar toda essa energia no choro. Vai tomar um banho quentinho. Chora o tanto que você precisa chorar. Mas não desvia o sentimento, tá? Por isso essa segunda ação é identificar, minha amora, o que realmente você está sentindo, tá? Olha, não reprima os seus sentimentos comendo. Não abafe os seus sentimentos comendo. Não é o melhor caminho. Procure solucionar os problemas a partir de qual problema é. Então, se eu tô cansada, eu descanso. Se eu tô triste, eu choro. Entendeu? Agora, se você tá com fome, aí você come. Mas existe uma grande diferença aí. Tá bom? Então, identifique qual que é a real questão que está acontecendo. Identifique o que realmente você está passando, tá bom? Isso isso que eu tô falando com vocês, de identificar o que tá sentindo, é uma das coisas que eu trabalho com as minhas alunas dentro do método AA de emagrecimento. É exatamente isso, você identificar, você fazer um autoconhecimento do que você tá sentindo. Entende que quando você não se conhece, você não consegue identificar se é fome, se é raiva, se é tristeza, se é sono, você não consegue identificar nada. Você não consegue identificar. Então, comece a fazer esse autoconhecimento de você com você mesmo. Peraí, o que tá acontecendo? O que eu tô realmente sentindo? Se não tem nada muito específico, se não encaixa nenhum daqueles dois significados que a Aline me falou, então o que eu tô sentindo aqui? É tédio, é raiva, é tristeza? É rancor? É angústia? O que é? Tá bom? E aí, quando você tem esse autoconhecimento, o que acontece? Você se liberta da dieta. Porque o que é a dieta, né, gente? Dieta nada mais é do que você pegar um papel ali te falando o que comer e o que não comer. E quanto comer de cada coisa. Você fica ali numa muleta, sempre te dando essa orientação.
Mas a verdade é que na hora que pega mesmo, na hora que vem essas situações aí, esses sentimentos, você vai seguir dieta, gente? Não vai. E é nesse momento que a dieta não vai te ajudar. É nesse momento que o que você precisa é de autoconhecimento. Você se conhecendo, você sabe como lidar com cada situação, tá bom? Então é por isso que eu sempre defendo não as dietas e sim a autoconhecimento e estratégias nutricionais. É disso que você precisa para poder emagrecer. Autoconhecimento e estratégias nutricionais, tá bom? Grava isso. Terceira ação que pode ser que tá te deixando ansiosa, que tá te levando à ansiedade. A terceira ação é você está se colocando em situação de ansiedade. Peraí, Aline, você tá falando que eu tô fazendo isso comigo? Sim, pode ser que sim. Presta atenção no que eu vou falar aqui e veja se não tá acontecendo com você, tá? Vamos lá. Hoje, por exemplo, agora eu quero a participação de todo mundo. Hoje é dia 24 de agosto, né? Até setembro, que é semana que vem, quantos quilos você gostaria de emagrecer? Coloca aqui pra mim nos comentários. Quantos quilos você gostaria de emagrecer até setembro? Coloca aqui nos comentários, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aí de como que tá isso. Qual que é o desejo de vocês? Quantos quilos você gostaria de emagrecer até setembro, até o próximo mês, tá bom? Poliane Antunes colocou 5 quilos. Daiane colocou 2 quilos, gostaria de emagrecer. Bruninha colocou 3 quilos, gostaria de emagrecer 3 quilos até setembro. Ana Paula colocou 2 quilos até setembro, né? No caso, uma semana. Tá, então vamos lá. Olha só, gente. Silvia colocou 3 quilos. Então vamos lá, ó. Faltam quantos dias para setembro? Menos de 7 dias. Porque hoje é dia 24, mas é dia 24 à noite. Então, hoje praticamente já acabou. Então, contando a partir de amanhã, faltam 6 dias. E você quer emagrecer 2, 3, 5 quilos em 6 dias. Você consegue perceber que é muito? É muita coisa. E quando você faz isso, você se coloca numa situação de ansiedade. Entenda de uma vez por todas, pelo amor de Deus, entende isso, pra você conseguir ter um resultado positivo, tá bom? Entende. Na natureza, nada dá saltos. Uma árvore gigante que você vê hoje aí na sua rua, ela já foi uma plantinha. Ela demorou muitos anos para ela crescer. Não tem como, por exemplo, colocar uma criança numa faculdade. Concorda comigo? Você acha que se colocasse, por exemplo, o seu filho, né? Seu filho aí de poucos anos de idade, numa faculdade, ele ia conseguir formar? Ele ia conseguir estudar? Não ia. Na natureza, nada dá saltos. Tudo na vida é feito de processo. Tudo é escalável. E quando você faz isso com você, de querer emagrecer tanto assim em tão pouco tempo, você se coloca numa situação de ansiedade. E essa ansiedade também vai te levar a uma frustração. Por quê? Possivelmente é uma meta muito alta. Por exemplo, teve gente que colocou aqui 5 quilos que quer perder em 6 dias. Concorda que é uma meta muito alta? Muito alta mesmo. E o que tem grande chance de acontecer? De não conseguir. E isso vai te levar a uma frustração. Essa frustração é um sentimento que gera uma emoção triste, né? Uma emoção de frustração. Logo, essa emoção vai te levar a uma ação. E qual que é a ação? De desistir de tudo, de achar que não é pra você, que você não consegue emagrecer, né? Ah, vou desistir, esse treino... Quantas vezes você já fez isso na sua vida? Quantas vezes isso já não aconteceu?
e você simplesmente desistiu do processo no meio do caminho. Quem aqui já começou ali um processo de emagrecimento e desistiu no meio do caminho, porque não estava conseguindo ter resultado? Talvez seja por isso. Porque você estava colocando uma expectativa muito alta, se descontando ali, sabe, no seu corpo, cobrando do seu corpo algo que não dá para acontecer, meu bem. Minha amora, pensa comigo, quanto tempo tem que você tá acima do seu peso? Quanto tempo tem? Quando eu pergunto isso para as pessoas, muitas pessoas respondem 2, 3, 5, 10. Tem gente que responde assim, nem lembro quando eu tava num peso ideal, né? E aí, para emagrecer, então você levou anos para engordar. E aí você quer cobrar do seu corpo agora um emagrecimento em dias, em semanas. Não vai dar certo. Você fazendo isso, você se coloca numa situação de ansiedade. E você tendo atitudes assim, justifica o formato que você tá hoje. Aí, ó, tem gente se identificando aí, ó. Poli identificou. Pelo que eu tô descrevendo ela. Pois é. Que bom que tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido aí, gente? Vocês estão identificando também, igual a Poli? Coloca aí pra mim nos comentários. Vai me falando se tem sentido isso que eu tô falando, tá bom? Então, ó, não façam isso com você, tá bom? Não queira cobrar do seu corpo um resultado, sendo que pra você engordar, você levou um tempo e agora pra emagrecer você tá querendo. Isso não vai acontecer. Não vai. E é injusto, né? Não é justo isso, né? Eu vejo casos de mulheres que eu vou atender que elas engordaram em 10, 20 anos, e aí nesses 20 anos aconteceu muita coisa, né? Foi mãe, gerou vidas ali no seu ventre, casou, fez um tanto de coisa, mas a pessoa fica preso naquele peso que ela tinha lá na adolescência. Não tinha nem desenvolvido o corpo ainda, mas ela tá presa naquilo ali. Saia desse limbo. Para de ficar presa. E hora nenhuma eu tô falando pra você aceitar como você tá hoje. Não é isso. O que eu tô falando é pra você ser bondosa com você. Entender que tudo é um processo e tudo requer um tempo, tá? Então, enquanto você ficar buscando alternativas e formatos para emagrecer para ontem, não vai resolver. O emagrecimento é um processo, né? Eu sempre falo com as minhas alunas do Método AA que o emagrecimento é um aprendizado. Você vai aprender, você vai se conhecer e aprender qual que é o melhor formato para você emagrecer, entendeu? E aprendizado, gente, leva tempo. Vamos lembrar que quando você foi aprender a escrever, não levou um tempo? Ou você já chegou na escola já sabendo escrever? Você já chegou na escola sabendo escrever? Porque eu, pelo menos, eu levei aí mais ou menos uns... O quê? Que eu lembro que eu entrei na escolinha, eu tinha uns 3, 4 anos. Eu fui aprender a escrever, acho que eu tava com 7, né? Mesmo assim, aquela escrita marromeno, né? Pra chegar ao ponto de fazer uma redação, aí foi o quê? Aí isso já foi com uns 12, 13 anos, né? Olha o tempo que levou. Então, eu entrei na escola com 4 anos, com 12, 13 anos é que eu fui aprender a fazer uma redação. Então, como que funciona esse processo? Primeiro, você vai aprender o que precisa ser aprendido e você vai se desenvolvendo nesse processo, tá? Por isso é que você não pode se colocar em situação de ansiedade. Por isso que você não pode fazer esse tipo de meta, porque isso é cruel com você mesmo. Tá bom? Entendidas? Estamos conversadas? Então vamos lá, ó, recapitulando, principalmente para quem tá chegando na live agora. Recapitular aqui para vocês. Eu falei aqui sobre 3 ações para a pessoa colocar em prática, principalmente as pessoas que são ansiosas, para ter um resultado aí, para acabar de vez com a ansiedade. Primeira ação, você precisa localizar qual é a raiz da sua ansiedade. Não adianta a gente tratar a consequência da ansiedade, a gente precisa descobrir a raiz, tá bom? Da onde que veio essa raiz, tá? Segunda ação, o que realmente você tá sentindo?
talvez você tá sentindo outros sentimentos e tá falando que é ansiedade, né? Infelizmente hoje não tem uma pessoa que não seja ansiosa, então tudo que acontece é ansiedade. Então analisa, o que realmente eu estou sentindo, tá bom? E por último, terceira ação, não se colocar em situações de ansiedade. Então não se coloque ali em situações, por exemplo, eu dei o exemplo aqui de quantos quilos que as pessoas queriam emagrecer em uma semana, né? E muita gente respondeu 5, 3, 2, né? Pensa só, olha só, 5 quilos em uma semana é muita coisa. Então, quando você faz uma meta, assim, umas expectativas muito altas, as chances de dar errado é muito grande e isso vai te levar numa ansiedade, uma frustração. E isso não vai ser bacana, tá bom? Então, ó, coloca esses 3 pontos aí em ação. Veja qual você identificou melhor com o que eu falei aqui e volta aqui para me contar que pôs em ação e tá tendo resultado. Aí você vai voltar no vídeo, vai vir aqui embaixo nos comentários e vai colocar para mim, tá bom? Deixa eu só ler aqui um comentário, ó. Poliana comentou assim: autocobrança após a gestação. É muito difícil. Meu bebê vai fazer 2 anos agora, em setembro. E todos diziam que amamentar emagrecia. Frustrada desde então. Pois é, Poli. Aí é um momento de você. É claro que a gente tem que ajustar, né, a sua alimentação, tem que ver como que tá. Mas olha só, seu bebê tem 2 anos, né? Mas você levou 9 meses para gerar esse serzinho. E nesses 9 meses, o seu corpo mudou muito, né? Então dê tempo ao tempo. Dê tempo para o seu corpo voltar. Espera o tempo dele, né? Faça a sua parte e deixa o restante acontecer, tá bom? E uma outra coisa interessante também é não se apegar àquele peso que você tinha há tantos anos atrás, né? Quando você ainda não era mãe, quando você tinha uma outra rotina, né? E tem outra coisa, gente. Com o passar do tempo, por mais que você não queira, a gente vai ganhando músculo. Principalmente se você pratica alguma atividade física. E músculo pesa, né? Músculo pesa. Ela me corrigindo aqui, 9 não, 10 meses. Verdade. São 10 meses, gente. São 10 meses. Você gerando uma vida. Pra depois você querer um resultado assim, não vai acontecer. Dê tempo ao tempo, tá bom? Essa questão aí que amamentar emagrece, na verdade é porque a amamentação tem um gasto calórico muito alto, né? Mas você precisa conciliar isso com uma boa alimentação. E talvez não foi isso que aconteceu, você não fez essa conciliação bacana, né? O que tá faltando aí? Você aprender sobre estratégias nutricionais e autoconhecimento. É isso que tá faltando para você. Depois que você aprende isso, acabou. E como eu falei, é aprendizado. Aprendeu, acabou, né? Você aprendeu a escrever lá, ó, acabou. Nunca mais você parou de escrever mais. Então é assim que acontece. Quando você faz do jeito certo. Tá bom? Do jeito certo. Voltando ao tópico que eu falei aqui dos músculos, é exatamente isso. Às vezes a pessoa ganha músculo no decorrer dos anos, né? É claro que eu não tô falando que todo o excesso de peso é músculo, mas alguma parte desses pesos a mais pode ser sim de músculo, tá? E aí a pessoa fica presa naquele peso que ela tinha lá na adolescência e ela não vai sair do lugar, não vai sair mesmo, tá bom? Poli, meu amor, te ajudo sim, super te ajudo, conta comigo. Fica ligadinha aqui no meu Instagram, porque eu posto dicas diárias aqui. Posto receitas deliciosas. Essa semana eu postei receita de uma pizza super saudável, fácil de fazer, que fica uma delícia para transformar a sua alimentação mais prazerosa. Tô trazendo toda terça-feira uma aula aqui bem densa, com bastante informações para vocês. Então acompanha tudo por aqui que com certeza eu consigo te ajudar. Agora, se só aí não tiver bom para você, aí você tem mais 2 opções. Você pode entrar na próxima turma do Método A de Emagrecimento, que eu consigo te acompanhar por um ano inteirinho tendo meu acompanhamento, ou você pode me procurar por um acompanhamento individualizado também. Tá bom? Vê aí o que fica melhor pra você, vê aí o que tá dentro aí da sua realidade no momento, né? Quais que são as suas prioridades, o que você quer mesmo, e eu estou aqui pra te ajudar, tá bom? Gente, e é o seguinte, se eu te ajudei aqui hoje nessa aula ao vivo, eu quero saber se realmente eu te ajudei. E como que você vai me contar que eu te ajudei? Você vai dar um print da live, vai dar um print aqui dessa tela, vai postar lá nos seus stories ou vai compartilhar a live lá nos seus stories e me marcar.
Eu quero saber quem que são as pessoas que eu tô conseguindo atingir, quem que são as pessoas que eu tô conseguindo ajudar, tá bom? Então faz isso. Conto com vocês, hein? Quero só ver lá as marcações. Quem me marcar, eu vou repostar, tá bom? Beleza, na próxima aula, então, terça-feira que vem, 2020, falaremos sobre efeito sanfona. Eu fiz uma enquete perguntando o que impedia, e o que mais apareceu foi ansiedade, efeito platô, efeito sanfona, doces. Então eu anotei tudo direitinho e tô dividindo os temas para poder apresentar para vocês. Na semana que vem eu vou falar sobre efeito sanfona, né? O que é o efeito sanfona? Você vai lá, emagrece, mas depois engorda de novo. Quem tá passando por isso aí ou já passou por isso, de conseguir emagrecer, mas depois engordou tudo de novo? Quem passou por isso aí já, né? Então, se você tá passando por isso, quer colocar um ponto final nessa situação, já deixa anotado aí. Terça-feira que vem, 2020, vai estar acontecendo a nossa aula ao vivo, tá bom? E nós vamos falar semana que vem de efeito sanfona. Emagrece e depois engorda tudo de novo. Olha lá, ó, tem gente contando que acontece. Pois é, então não perde, já anota aí, tá? Terça-feira que vem, 2020, vem pra cá, pra nossa aula ao vivo, combinado? Então tá, ó, lembrando que amanhã tem prova, então toda terça-feira tem a nossa aula ao vivo e toda quarta-feira tem prova. Então amanhã, quando você acordar, você vai entrar nos stories da Nutri e você vai responder o questionário, a nossa provinha, sobre o que eu falei aqui hoje. Se você chegou no fim da aula ao vivo e perdeu as coisas que eu expliquei aqui, você vai entrar lá no IGTV, que eu vou deixar salvo essa aula lá para você ver, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou deixar aberto para dúvida. Alguém tem alguma dúvida? É a hora da nossa sessão dúvida. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui hoje? Ah lá, ó. A Ara falou que acontece sim, que tá precisando emagrecer. Ana Paula falou assim que tá comigo terça-feira. Isso aí, Ana, isso aí. Vou te esperar terça-feira que vem mesmo, hein? Vocês não me iludem falando que vai vir, não vem não. Daiane, você é demais, Nutri, meu amor. Obrigada, minha amora. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui hoje? Se você tiver alguma dúvida e depois ficar com essa dúvida depois, não lembrou dela agora, coloque embaixo do vídeo nos comentários que eu vou até você e vou te ajudar, tá bom? E pra gente terminar a nossa aula ao vivo, a gente vai terminar do jeito certo, que é com os 3 Cs. Então você vai curtir, tá vendo aí na tela do seu celular esse coraçãozinho? Aperta esse coraçãozinho aí, aperta pra mim, pra eu saber que você gostou do conteúdo que eu tô trazendo aqui. Não deixa de curtir, é muito importante pra mim essa interação de vocês. Você vai comentar marcando pelo menos 3 amigas que sofrem de ansiedade para ajudar elas, para elas verem essa aula ao vivo e entenderem o que elas têm que fazer. Então você vai comentar marcando 3 amigas aí aqui embaixo nos comentários e vai compartilhar. Então você pode compartilhar nos seus stories e me marcar, ou você pode Ai, gente, compartilhar enviando pelo aviãozinho. Tem o desenhozinho aí de um aviãozinho? Você pode clicar e compartilhar para mais pessoas, tá bom? Ana Paula tá perguntando, Nutri, 1 quilo por semana é muito? É muito. Quando você engordou 1 quilo por semana? Não foi, né? Na maioria das vezes não foi. Então, às vezes, a gente fica esperando um resultado muito agressivo do corpo, sabe? Então, eu sempre gosto de fazer esse tipo de pensamento com as minhas alunas. O que você acha melhor? Emagrecer 10 quilos no mês e aí no outro mês você não conseguir dar continuidade a tudo aquilo que você fazia e engordar tudo de novo e viver de efeito sanfona? Ou você emagrecer 1 quilo no mês, mas num formato tranquilo, leve, num jeito que você consegue dar segmento no próximo mês, aí você perde mais 1 quilo, no próximo e no próximo e no próximo. No decorrer de um ano, são menos 12 quilos. O que é melhor? Pensa nisso, tá bom? Então, ó, um super beijo pra vocês. Até terça-feira que vem. Tô aguardando todos vocês. E vão acompanhando aí. Quem quer continuar tendo minha ajuda, vai acompanhando nos stories. Todo dia tem muitas dicas por lá. Todos os dias tem publicações, tem postagem. Sempre que você tiver uma dúvida, pode me mandar um direct, pode mandar na caixinha de pergunta. Eu estou aqui por vocês e eu quero te ajudar, ok? Até semana que vem, até terça-feira, 2020. Um super beijo e tchau, tchau.